Olá pessoal, meu nome é Marcelo Matos, sou fisioterapeuta osteopata e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as dores do ombro. Por que elas aparecem, qual é o motivo delas aparecerem, as tendinites, as bursites, as artroses. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o ombro, como que ele funciona e por que ele sempre dá dor de cabeça para quem está tratando. Basicamente, o nosso ombro, para ele conseguir fazer esse movimento, de conseguir atingir várias amplitudes, ele foi desprovido da parte óssea. Então ele tem pouca capacidade de estabilidade óssea. Basicamente, a estabilidade dele vem toda muscular ou ligamentar. Por isso que a gente consegue ter essa amplitude de movimento, consegue colocar os braços 180 graus para cima, pegar coisas do lado, pegar coisas atrás, exatamente para a gente ter essa gama de movimento. Eu vou explicar para vocês como que funciona a parte de anatomia e o que gera essas dores no ombro. Bom, basicamente a gente tem 4 articulações, sendo 3 verdadeiras e uma falsa. Primeira articulação, a principal, a gente consegue enxergar aqui, essa aqui é a glenohumeral, que é entre a glenoide e o húmero, é onde a gente tem o maior movimento do ombro, né? A gente pode analisar aqui esta região. A região que a gente mais comumente lesa, essa região aqui é a subacromial, onde está azulzinho aqui é o supraespinhoso e a bursa fica nessa região também. Alguns outros músculos do manguito rotador são o subescapular, que fica aqui na frente, e na região de trás a gente tem o infraespinhoso, redondo menor e redondo maior, que esse aqui que vai para frente do ombro. Mas basicamente esses 4 músculos, esse redondo menor, infraespinhoso, o supraespinhoso que está na parte superior do ombro e o subescapular fazem parte do manguito rotador, que muitas vezes a gente tem tendinites. Outra articulação extremamente importante, a externo-clavicular, que é essa região entre o externo, que é esse osso do peito, e a clavícula. Essa região aqui, ela faz um movimento de rotação e inclinação. Ela, no final do movimento, ela começa a trabalhar, passou de 90 graus da altura do ombro, a gente já começa a trabalhar essas regiões. Outra articulação é essa região, acromio-clavicular, fica entre esses 2 ossos, aqui essa região, e uma outra que a gente chama ela de falsa, porém ela é extremamente importante na região do ombro, que é a escapulotorácica, que é entre a escápula e o grelho costal. Se essa região não está bem estabilizada, automaticamente o nosso ombro começa a ter compensações, porque essa região ela precisa estar muito bem estável. Atualmente a gente trabalha muito essa região na parte de fortalecimento aqui do romboide, muitas vezes, do serrátil anterior, do trapézio, que eu vou mostrar desse outro lado aqui, ó, principalmente essas fibras inferiores, comumente trabalhada. Essa região é extremamente importante para melhorar as dores do ombro por si só. As dores normalmente vêm nessa região, porém elas são causadas por qualquer alteração do movimento dessas articulações que eu mostrei para vocês. Qualquer uma dessas 4 articulações, se tiver algum distúrbio de movimento, um bloqueio articular, automaticamente elas começam a ter problema. Como aparecem esses bloqueios? Pode ser por um choque, um trauma, uma batida, ou muitas vezes, às vezes a gente tem algumas superativações de alguns músculos. Esse aqui é o trapézio superior, que é esse que dá essa dorzinha nessa região. Muitas vezes a gente aperta, tem aqueles pontos dolorosos. É esse músculo que acaba causando essa hiperativação, então você acaba ficando com o ombro mais elevado, altera toda a mecânica da escápula. Se a escápula não estiver bem posicionada, quando a gente faz o movimento, aquele espaço subacromial que eu mostrei para vocês, que é esse espaço aqui, ele começa a ficar menor. Se a mecânica de todas as estruturas não favorece, esse espaço fica muito pequeno e acaba comprimindo a cabeça do húmero com o acrômio, que é essa região um pouquinho mais de cima, acaba apertando, começa a esmagar a região do supraespinhoso e da bursa. Consequentemente, a gente começa a ter tendinites
e bursites, o que normalmente a gente escuta. Outra causa que pode acontecer com dores no ombro são alterações da coluna cervical. Se a gente der uma olhada aqui, a gente está olhando pela parte da frente, aqui a gente consegue enxergar a parte da frente da coluna cervical e atrás da coluna cervical. A gente consegue ver qualquer bloqueio dessa região. O que acontece? Se você tiver um bloqueio, alguma dessas vértebras não estiver trabalhando direito, como eu já expliquei em outros vídeos, a importância do movimento de todas as vértebras, se alguma dessas aqui não está trabalhando direito, você consegue enxergar aqui em amarelo aqui, que são os nervos que vêm exatamente para fazer o movimento, para conduzir a resposta motora para os músculos dessa região. Então, da onde sai a inervação do ombro? Basicamente 90% dela sai da região cervical. Então qualquer bloqueio que a gente aconteça na região cervical automaticamente influencia na região do ombro. Uma outra coisa que pode acontecer com frequência é que muitas vezes a gente tem alterações viscerais. As alterações viscerais elas podem gerar um problema no ombro. O porquê que acontece isso? Pode ser por uma restrição mecânica ou pode ser por uma questão de inervação também, de modificação do sinal que é enviado para o cérebro através do nervo frênico. O nervo frênico é um nervo que basicamente ele inerva o diafragma respiratório, então ele é muito comum, a gente conhece ele como o músculo responsável pelo movimento respiratório, porém ele tem algumas ramificações que passam pelo diafragma e chegam no estômago, chegam no fígado, chegam numa porção do duodeno, chegam no baço. Então, se a gente tiver uma alteração, por exemplo, no fígado, automaticamente a gente altera, que seria esse nervo aqui, ó, esse aqui é o nervo frênico, ele altera a condução nervosa disso aqui, e quando ele começa a chegar aqui perto da cervical, ele faz uma comunicação com outro nervo que inerva esse músculo aqui, ó, chamado músculo subclávio. Quando tem essa alteração de condução nervosa, a resposta começa a ficar alterada, a informação começa a ficar errada, esse músculo aqui ele contratura. Esse músculo contraturado duro, ele altera a mecânica da clavícula, que é esse osso aqui que ele precisa automaticamente subir, ele acaba subindo quando a gente faz o movimento. Quando a gente faz esse movimento, ele roda e sobe. Se esse músculo estiver contraturado, ele não tem uma mecânica adequada, consequentemente altera aquele espaço que eu falei para vocês, que é o espaço subacromial. Então, basicamente, a gente consegue ver várias causas para uma mesma doença, para uma mesma consequência. Uma outra coisa que pode acontecer também é a questão vascular. Se não chega nutriente para a região do ombro, consequentemente também a gente não tem uma regeneração local. Isso dificulta também, não chega nutriente, não consegue desintoxicar essa região, desinflamar essa região, então começa a ter problemas na região do ombro também. Então, basicamente, a gente tem várias estruturas que causam a mesma sintomatologia, a mesma doença, o mesmo problema para você. Então, quando a gente for tratar ombro, a gente tem que olhar para a cervical, a gente tem que olhar para o ombro, para as outras articulações que compreendem o complexo do ombro, que o ombro é um complexo, não é simplesmente só essa região. E olhar para a região visceral, olhar o estômago, fígado, as outras estruturas, pulmão, coração, para ver se eles têm alguma alteração e, consequentemente, a gente trabalhar todas essas causas, liberar os músculos que precisam liberar, as vísceras que precisam liberar. Então, a gente, encontrando a causa primária, consequentemente, fica muito mais fácil a gente trabalhar o problema. Encontrou a causa, tratou a causa, consequentemente, as dores vão embora. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Na próxima semana eu trago mais vídeos ou algum artigo para vocês. Aqui embaixo, dê um like aqui, clique no curtir, acesse nosso site www.marcelomatososteopatia.com, nosso Facebook, siga lá e acompanhe todos os vídeos que a gente tem para falar. Muito obrigado, pessoal, e uma ótima semana.